Glória a Deus. Eu quero, antes de estar ministrando, né, a palavra, a pedido do pastor, estar convidando a Drica. Ela vai estar dando um testemunho hoje e nós vamos ouvi-la. Paz do Senhor, irmãos. Desde que eu comecei a minha vida acadêmica, o Senhor colocou em mim um sonho de cursar medicina. Mas mas todas as circunstâncias da minha vida, tanto financeira quanto eu não tinha condições de fazer, eu não tinha condições de pagar uma faculdade, mas eu me preparei para isso. Eu iniciei cursos, preparatórios. Foram 5 anos me preparando. E nesse ano eu não deixei de acreditar em Deus, não deixei de acreditar que Ele cumpriria, mas eu já não tinha tanta expectativa. E no último encontro que teve, eu recebi uma oração da senhora, a pastora Valéria. E a senhora, eu lembro que Jesus falou para eu voltar a sonhar, porque Ele ia realizar isso. Em julho deste ano, eu fui aprovada. Jesus, Ele preparou tudo, Ele preparou a minha faculdade. Ele preparou um trabalho para minha mãe, porque mesmo eu me preparando esses 5 anos, qualquer outra data que eu passasse, eu não ia conseguir estudar, porque mesmo eu não pagando faculdade, o custo de vida de morar fora é altíssimo. E Jesus, Ele preparou minha família, Ele preparou a minha casa, que eu moro lá em Franca, e até as pessoas que eu me relaciono lá, meus amigos. E agora Ele está preparando uma igreja. Ele está abrindo um ministério, já está preparado, em nome de Jesus. E eu falo que foi um sonho de Deus para mim, porque Ele fez com que acontecesse na hora certa. Porque se fosse em qualquer outro tempo, não daria certo, não tinha como. E eu passei com a menor nota de todas que eu já tive. Então, tinha que ser esse ano, tinha que ser no meio do ano. E sobre essa palavra, sobre esse testemunho, lá em Provérbios 4, 23, a Bíblia fala que sobre tudo que nós devemos guardar é para a gente guardar o nosso coração. E eu tenho guardado comigo essa promessa que eu recebi em 2019, de que eu ia cursar a minha faculdade. E eu guardei isso no meu coração durante esse ano todo. E hoje Ele cumpriu. Eu pago R$70 de faculdade, o que é R$10.000, R$11.000. E Jesus, Ele preparou tudo. Amém. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, Deus é fiel em todo o tempo. E como ela disse, Deus tem o tempo certo. Muitas vezes a gente tem um sonho e a gente tem pressa, de querer que aquilo se realize. Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Glória a Deus. Amados, vamos estar iniciando a nossa mensagem, porque passamos por aflições ou por lutas, que é a mesma coisa. O Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós passamos por lutas que nós não entendemos o porquê que nós passamos, Mas Deus tem uma resposta certa para cada coisa. Então hoje nós vamos falar sobre isso, amém? Eu trago papelzinho, irmãos, porque mesmo que eu leia várias vezes, a minha memória já não é a mesma, Quando eu era jovem, eu estudava para concursos, eu decorava leis. Eu prestei muitos concursos, do fórum, eu decorava com uma facilidade. Hoje eu não consigo, eu sei os versículos de cor, mas na hora de falar eu me atrapalho e não consigo, tá? Então os irmãos me perdoem, mas foi
tudo feitinho por mim mesmo, não estou copiando nada, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir a palavra em João 16, 33. João 16, 33, que é um versículo muito conhecido nosso. João 16, 33. Tem alguém procurando aí ainda? Evangelho de João. Amém? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Palavras de Jesus. Amados, as aflições, as lutas que nós passamos, Jesus também passou, né? E Ele mesmo declara isso com a sua própria boca, né? Que nós também teríamos aflições. Jesus, enquanto homem aqui na terra, Ele sofreu aflições. Ele foi perseguido, Ele foi humilhado. Jesus passou fome, né? Não tinha casa para ficar, não tinha onde recostar a sua cabeça. Tem um versículo que fala isso, para descansar. Então Jesus passou por aflições, e nós também passamos, né, por aflições. Isso é bíblico, ditado por Jesus. Amados, por que nós passamos por aflições? Porque há em nós muito, né, do pecado ainda em nós. Há muito orgulho, há muito falar dos outros, há muita mágoa, há ressentimentos, há coisas que nós guardamos dentro de nós, que precisam ser tratadas. E muitas vezes não tem outro meio a não ser você passar por uma aflição, você passar pelo forno, né, de uma luta, para você entender e ser trabalhado pelo Espírito Santo. Esse é o propósito de uma aflição. A palavra de Deus nos diz que muitos servos, né, da Bíblia, eu creio que todos passaram por aflições. E quando eu estava preparando, Deus falou um pouco comigo a respeito de Davi. Davi teve um chamado para ser, né, um servo do Senhor, para ser o rei de Israel. E quando ele foi ungido, ele era apenas uma criança, muito novo, era simplesmente um pastor de ovelhas. No entanto, ele foi ungido pelo profeta. Só que essa bênção, né, essa unção que deveria estar sobre ele, não se cumpriu naquele momento, né? Assim como a Drica acabou de dizer, né? As bênçãos do Senhor não são para aquele momento exato, né? São muito poucas aquelas que são imediatistas, vamos assim dizer. Então Davi, ele esperou um tempo, e já na primeira oportunidade, Davi se apossou daquela bênção, né? Porque ele foi aquele que matou o gigante Golias. Primeiro desafio de uma criança, de um menino, né, novo ainda, foi enfrentar um gigante. Mas Davi, ele tinha tanta fé em Deus, que ele sabia que Deus ia fazer aquela obra por ele ali naquele lugar, né? E ele foi, né, muito destemido e conseguiu derrubar o gigante Golias. Mas naquela época quem reinava sobre o povo de Israel era Saul. E Saul já havia sido, né, desligado dessa função, porque ele desagradou o coração de Deus. Mas Saul, ele não quis largar não, meu irmão, não quis deixar não. Ele permaneceu ainda por muito tempo e começou a perseguir Davi. Davi foi terrivelmente perseguido por Saul, e ele só sobreviveu porque Deus, né, o havia separado para ser o rei de Israel. Por 3 vezes, né, Saul esteve pertinho dele para o matar, mas Deus não permitiu, né? E ele mesmo ainda disse para Saul: eu tive a oportunidade de te matar, de fazer isso,
e eu não fiz porque eu amo meu Deus, e eu sei que Ele não se agrada disso. Mas passado um tempo, né, Saul morreu, e então Davi assumiu o poder. Então, amados, tem bênçãos que estão esperando para acontecer na sua vida, né? Tem muitas promessas que foram feitas, que ainda vão se cumprir na sua vida, mas ainda é preciso que você permaneça na luta. É preciso que você seja firme e forte na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Porque a primeira coisa que vem, amados, quando vem a luta, não vou na igreja não, hoje eu estou muito cansado, estou desanimado. Chega outro dia, não, hoje eu tenho que fazer evangelismo, mas não dá. Hoje eu estou para baixo demais, esse problema está acabando comigo. Então a primeira coisa que o diabo faz, quando você tem uma promessa, é fazer você desistir de lutar, de trabalhar na obra do Senhor. Então, amados, é preciso você ter muito discernimento. Quando vem a luta, né, creia que Deus é contigo, que Deus vai prevalecer sobre toda aflição, sobre todo o mal que vem sobre a sua vida. Ele não vai te desamparar. Amém? Glória a Deus. Então, amados, não tem distinção, né? Não tem essa, porque eu sou muito rico, eu tenho muitos bens, e eu posso fazer muitas coisas, nenhum mal vai me derrubar. Derruba. Porque eu sou muito inteligente, né? Eu sou o crânio, eu sou o mais, eu sei resolver tudo, eu dou conta de tudo, eu sou mais eu. Cai. Não tem como. Então Deus, Ele trabalha na nossa vida através das aflições, através das lutas, para nos moldar, para nos fazer segundo aquilo que Ele quer que nós sejamos, como Ele. Amém? Perfeitos, em amor, em compreensão, em respeito. Amém? Vamos abrir a palavra em Isaías 43, 1 e 2. Isaías 43, 1 e 2. Muito linda essa palavra. Amém? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu sou o teu Deus, eu te remi, tu és meu, chamei-te pelo meu nome, pelo teu nome, desculpa. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Aleluias, oh glória, promessa maravilhosa do Senhor. Então, amados, é tempo de nós confiarmos e saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Ele permite a luta, Ele permite a aflição, mas Ele não desampara aqueles que são teus. Aleluias, glória a Deus. Eu acho muito lindo quando Ele diz, né, que não temas, porque eu te remi, eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei para ser meu. Oh glória! Quando nós temos essa convicção no nosso coração, amados, nada neste mundo pode nos derrubar. Amém? Você pode ser afligido, você pode ficar triste, você pode chorar, você pode sentir até desespero, mas você não fica caído, você não fica no chão,
porque Deus é aquele que te sustenta, é aquele que te pega pela sua mão e diz: levanta, você é forte, você pode passar por isso. Aleluias. E olha, cada vez que nós nos levantamos, cada vez que nós vencemos uma batalha, nós nos sentimos mais fortalecidos, nós nos sentimos mais, eu sou, né? O Deus poderoso me fez levantar, me fez vencer essa batalha. Eu glória a Deus por isso. Aleluias. Amados, Deus é fiel na sua promessa, Ele não desampara os seus, Ele não desampara. Aleluias. Então Deus, Ele trabalha em nós, para que a nossa vida possa espelhar a glória de Deus aqui na terra. Talvez você pense assim: mas eu não sou uma pessoa tão errada assim, eu sou uma pessoa até muito direitinha. Mas às vezes há coisas lá dentro de você que você precisa se libertar. Há coisas lá dentro que precisam ainda ser transformadas dentro de você. Então é preciso você entender que para tudo, para toda luta, para toda aflição, há um propósito de Deus para a sua vida, para que você seja abençoado, para que você seja tratado, para que você seja liberto. Amém? Porque a cada luta que nós passamos e somos trabalhados por Jesus, nós ficamos mais parecidos com Ele. Amém? Nós passamos a amar mais, nós passamos a perdoar mais, nós passamos a entender melhor as pessoas. É como um amadurecimento espiritual que as lutas trabalham na nossa vida. É como aquilo que a gente vai aprendendo, né? O bebê, ele nasce, ele não sabe nada. Daí a pouquinho ele já está mexendo os bracinhos, daí a pouquinho ele já está gurgurando, querendo falar alguma coisinha, daí a pouquinho ele aprende a comer comida, daqui a pouco ele aprende a andar, daqui a pouco ele aprende a falar. Assim somos nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, através dessas lutas, dessas provações que nós passamos. E aí nós deixamos de ser orgulhosos, porque nós entendemos que Deus ama a todos e aceita a todos como são. Nós passamos a deixar de ser muito magoamos por qualquer coisinha, né? Ressentimos por qualquer coisa. Nós entendemos que às vezes o outro não está bem naquele dia. É todo um trabalhar de Deus na nossa vida. E nós vamos aprendendo a ser como Jesus, a perdoar, a amar, a compreender o outro, a ser um instrumento na vida do outro, para ser aqui na terra usado por Deus. Amém? Então Deus permite as aflições, as lutas, porque Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter. Vamos passar por provas de fogo, vamos, para que a imagem do nosso Criador possa ser aperfeiçoada em nós. Amor, perdão, humildade. Glória a Deus. Abra agora a palavra em 1 Coríntios 10, 13. É isso aí mesmo, amém. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Amém? Então a fidelidade de Deus é permitir que nós somos tentados, mas nunca acima daquilo que a gente possa suportar. Então, talvez você fale assim: mas eu não vou suportar isso.
Vai, amados, vai. Porque é Deus quem te dá o sustento, é Deus que te mantém de pé diante das lutas, né? Às vezes você fala, nossa, mas parece que não tem fim, não acaba. Tem fim sim, vai chegar o fim. Vai chegar o tempo que você vai olhar para trás e vai ver que tudo já passou, né? Que você achava que não ia dar conta, mas passou, amém? Então Deus, Ele nunca dá nada além do que a gente pode suportar. Lá em 1 Coríntios, acho que eu anotei aqui errado, em Coríntios também diz assim: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então, quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que não tem problema, então o resto vai ser tudo anulado. Então tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, né, vai depender da sua disposição, da sua força de vontade e da sua fé de crer que tudo vai passar, que vai chegar o tempo que você vai olhar para você e vai falar, nossa, mas como eu estou diferente, né? Como Deus me mudou e eu nem percebi. Mas foi porque você enfrentou, porque você passou, né, pelaquela luta, por aquela provação, e tendo a ajuda de Deus, você venceu. Você teve o privilégio de vencer aquela luta. Glória a Deus. Vamos ler agora em 1 Pedro, capítulo 1. É bem lá no finzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1. Primeira Pedro 1, de 7 a 9. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheio da glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Então veja aí que as nossas lutas, elas vão testificar a nossa fé. Que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Aleluias. Mesmo apurado pelo fogo. Gente, o ouro, né, ele precisa ser apurado, né, apurado pelo fogo. Redunde em louvor, glória e honra. Então, veja o valor da provação, né? Ela vai redundar numa graça tão grande na nossa vida, comparada ao ouro purificado com o ouro, com o fogo. Olha como que Deus trabalha na nossa vida, amados. Então nós precisamos entender isso, que as lutas não vêm para nos derrubar. As lutas, elas vêm para nos aperfeiçoar, para nos purificar diante de Deus. Aleluias. Obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então, para Deus, amados, a luta, ela tem o valor de nos fazer realmente merecedores da salvação. Porque Jesus, ele sofreu por nós naquela cruz. Ele sofreu ali amargamente. E quando você está sofrendo, nós trazemos sobre nós esse sofrimento de Jesus, que Jesus teve por nós. Então Jesus, ele vai trabalhando na nossa vida, na nossa alma, no nosso caráter, para que você entenda o valor da salvação que você tem, e você não perca essa bênção na sua vida. Então não desista, permaneça firme na presença do Senhor, porque a maioria das pessoas, quando vem para Jesus, na primeira luta que enfrentam, eles não aguentam.
eles desistem, eles deixam e vão embora, porque entende que o evangelho é só oba-oba, é só vir na igreja, é só louvar, é só, vir aqui sentir a presença do Espírito Santo. Não, amados, a vida cristã, ela exige de nós que nós sejamos trabalhados pelo Senhor, tratados pelo Senhor, para sermos obra-prima dEle, para sermos usados para ajudar os outros que precisam de nós. Amém, amados? Aleluias, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. A nossa fé em Jesus, a nossa salvação, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Então nós não podemos ignorar que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. A própria palavra nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as lutas, inclusive as provações, porque elas são importantes na nossa vida. Aleluias. Para Deus é mais preciosa a nossa salvação do que o nosso conforto. E muitas vezes a gente pede para o Senhor: Senhor, me tira dessa luta. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me livra dessa provação. Mas é nessa provação que o Senhor quer te glorificar. É nessa salvação que a sua fé vai ser exaltada. É nessa luta que você vai vencer e os outros vão ver e vão falar: nossa, aquela lá, superou. Nossa, aquele lá, eu dou os parabéns, porque ele venceu. Não sabe ele tudo que você passou. Não sabe ele que foi Deus que estava ali com você, te sustentando para te dar a vitória. Oh, glória, aleluias. Todo sofrimento, ele resultará em glória, honra e louvor na sua vida. Amém? Você crê nisso, amados? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência, ela produz esperança, e a esperança não pode ser confundida, porque ela foi derramada em nós pelo Espírito Santo. Oh, glória. Amados, é isso que o Senhor faz. A cada luta que você passa, você se torna mais perseverante. E a perseverança vai te levar à experiência. Você vai se tornar experiente. Para quê, pastora? Para ajudar outros que talvez estejam passando pela mesma coisa que você passou. Você vai ser alguém que vai ajudar o outro, a ter forças, a estar ali com ele orando, direcionando ele, a perseverar. A experiência, amados, ela vai te dar a chance de ser um instrumento na vida de outra pessoa. Aleluias. E a esperança, ela vai ser renovada no seu coração, para que você também renove na vida daqueles que estão também sofrendo, quem sabe passando pela mesma situação que você. Amém? Glória a Deus. É interessante que quando a gente começa a trabalhar na obra, às vezes numa casa de oração, ou para fazer uma visita, você vai justamente encontrar pessoas que passaram pela mesma situação que você passou. Amém? Alguém já passou por isso? Aleluias, glória a Deus. Deus nos leva, como um instrumento para estar levando o consolo, para levar o aconselhamento. Oh, glória, aleluias. Tiago 1, 2 e 3. Tende, meus irmãos, motivo de toda a alegria quando passardes por várias tentações. Veja o que Tiago escreve:
né? Às vezes isso não dá muito para entender, né? Parece muito fora da lógica, mas Deus é assim mesmo. Deus usa as coisas loucas, né, desse mundo para né, nos fazer ver quanto Deus é poderoso. Olha só, tem de motivo de alegria quando você passar por várias tentações, por várias lutas, por várias provas. É porque o Senhor quer te abençoar. É porque tem grandes coisas vindo por aí. Deus tem propósitos grandes na sua vida, amados. Então, alegre-se, porque Deus vai fazer vir sobre a sua vida grandes bênçãos. Aleluias. Você crê nisso, amados? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós vamos estar lendo agora Isaías 61:7. Para encerrar essa ministração com uma grande promessa do Senhor para a sua vida. Aleluia, para a nossa vida. Isaías 61:7. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Oh glória! Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aleluia, amados. Você pode dar uma salva de palmas? Oh, glórias. Aleluia. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. Aleluias. Agora você vai repetir comigo esse versículo, colocando na sua pessoa. Disse: em lugar da minha vergonha, eu terei dupla honra. Em lugar da afronta, eu exultarei na minha herança. Por isso, na minha terra, eu possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Oh glória, aleluias, amado. Oh glória, amados. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Ele sabe tudo o que você tem passado. Ele tem esse propósito para a sua vida. Amém? Então, amados, não murmure, não reclame. Em nome de Jesus, amado, dê glória. Senhor, eu te dou glória por essa provação, porque eu sei que quando eu passar por ela, haverá um galardão, haverá uma bênção, haverá uma vitória. Senhor, e eu creio, Jesus, que o Senhor vai me usar. O Senhor vai me usar para falar com pessoas que vão estar passando pela mesma coisa, pela mesma situação, e eu vou ser instrumento na tua mão, Pai, para ajudar, para estar orientando, para estar orando com essa pessoa, para que ela possa permanecer firme, para que ela possa passar dando glória a Deus e ser vencedor nessa luta, nessa batalha, nessa aflição. Amém, amados? Oh glória. Se coloca de pé. Aleluias. Amados, se nesse tempo você tem passado por alguma situação que tem sido uma provação, que tem sido uma luta, eu te convido a vir à frente. Eu te convido para vir aqui na presença do Senhor. Você vai falar com o Pai, você vai falar com Deus nesse momento, você vai derramar o seu coração na presença do Senhor. Aleluias, porque nessa noite Ele quer te fazer um vencedor. Ele quer trazer sobre a sua vida a resposta. Ele quer te fazer forte para vencer essa luta, essa provação. Pode vir, amados, fique aqui. Aleluias. Venha, amados, não tenha receio, não tenha vergonha. Aleluias. Amados, isto é o que nós enfrentamos na nossa vida aqui na terra, mas há um galardão esperando por nós. Aleluias. Oh glórias. Feche os seus olhos, já vai falando aí com Deus, vai colocando tudo diante dele.
segurança. Vai colocando aí diante do Pai. Aleluias. O Senhor conhece o seu coração, sabe de tudo que está passando. Ah, Pai, aleluias. Oh, glórias. Aleluia. Senhor, nós colocamos essas vidas agora diante do teu altar, meu Deus. Pai, mediante essa palavra, Senhor, que foi falada nesta noite, Senhor, vem de encontro a esses corações, meu Deus. Vai tirando todo medo, toda insegurança, meu Pai. Senhor, coloca fé, Senhor, nesses corações, para que eles creiam, meu Deus, que o Senhor está com eles, o Senhor está junto deles, o Senhor é por eles. Pai, no nome de Jesus, Pai, desfaz toda a insegurança, todo o medo, ó Pai. Oh, Deus amado, estenda a tua mão agora, meu Pai. Segura firmemente na mão de cada um deles, meu Deus. Ajuda eles, ó Pai, a passarem por essa luta. Oh, Deus amado, que o Senhor vai à frente, abrindo o caminho, Senhor. Pai, que o Senhor vai, ó Deus, colocando, meu Deus, todas as coisas nos seus lugares. Oh, Deus, que eles possam tomar posse dessa bênção, dessa vitória, nesta noite, meu Deus. Ainda que eles não vejam nada, ainda que eles não consigam vislumbrar nada, Pai, que eles declarem com a sua boca, pela fé, meu Deus, que eles já venceram. Pai, que eles já estão, ó Deus, com a tua vitória nas suas mãos. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nós declaramos agora os céus abertos, ó Pai. Pai, para que a tua bênção venha sobre eles. Pai, que em nome de Jesus eles sejam fortalecidos, ó Pai, para passar por toda a luta, Senhor, dando glórias. Senhor, que eles não olhem para a situação, mas que eles olhem para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eles tomem posse, ó Pai, e sejam fortes, porque o Senhor é com eles, meu Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um nessa noite, Pai, a bênção, Deus, da vitória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Podem voltar aos seus lugares. Nós vamos estar encerrando esse culto, dando glória a Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por esse culto, ó Pai.